Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar uma palavra hoje que está no livro de Atos 10, que fala sobre Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aleluias. Irmãos, a conversão de Cornélio marcou uma conquista importante para o cristianismo. A graça redentora de Deus alcançou ali, irmãos, os gentios. Pedro, segundo a sua compreensão, jamais poderia receber Cornélio, um homem que comandava mais de 100 soldados, um líder de homens a seu comando. Como poderia aceitar a circuncisão? Como poderia se submeter a tal fato? A conversão de Cornélio, irmãos, trouxe a Pedro algo inusitado. Vemos em Atos 11 e 15 ainda Pedro se justificando com a sua decisão, batizando um gentil e toda a sua família. As atitudes de Cornélio, a sua perseverança, quer dizer que a sua fé, a sua devoção a Deus, irmãos, é que motivou a atitude de Deus para com a sua família. A Bíblia nos fala que quem faz caridade, 1000 pecados seus são perdoados. Devemos notar, irmãos, que as atitudes de Cornélio foi aceita por Deus. E aí perguntamos, qual a sua atitude para com Deus? Muitas vezes achamos que Deus só ouve as nossas orações, um Deus que é um Deus de ouvido. Mas esquecemos que Ele também, irmãos, é um Deus de olhos, um Deus de visão, um Deus que vê a todo tempo e a tudo. O apóstolo Paulo imaginava, irmãos, que Deus, Ele era um Deus somente judeu. Mas Cornélio via este Deus de uma outra forma, de uma outra maneira. Apesar de piedade e temor a Deus, demonstrado por Cornélio, nós vemos algo em Cornélio, irmãos, maior, que se fez mais necessário para que Deus ouvisse ou olhasse para ele. Piedade encontramos em muita gente, temor também, porém a fé em Cristo, irmãos, é o ponto crucial, o maior. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, irmãos, que a fé foi o ponto-chave de Cornélio e fez com que Deus o conhecesse. Irmãos, não é o homem que escolhe o tipo de religião que agrada a Deus, mas é Deus, irmãos, que determina o culto que lhe agrada. Cornélio tinha uma boa intenção, mas faltava ainda, irmãos, a orientação cristã bíblica. Deus sempre vai preparar homens que sejam porta-voz de suas mensagens. Pedro foi convocado por Deus para ir a Jope, explicar o significado da fé cristã e como viver na vontade de Deus. Atos 10, 22. Jesus deixou essa recomendação, irmãos, aos apóstolos em Mateus 28, 18, 20. Quer dizer que a conversão de Cornélio, irmãos, nos mostra para nós o quanto Deus procura adoradores em espírito e em verdade. E ele procurava estes tais adoradores e continua procurando. A hora é agora, naquele instante. Quer dizer que a experiência de Cornélio e Pedro revelou um Deus, irmãos, que provê seus meios necessários para atuar naquela família. Duas pessoas desconhecidas entre si e agora descobertas. Costumes diferentes, cidades diferentes, nações diferentes. Um judeu zeloso que era Pedro e um gentil, irmãos, incircunciso chamado Cornélio. Eu quero dizer, irmãos, que Deus rompeu a barreira desses homens e ofereceu a salvação para aquela família que não eram judeus. Notemos o quanto Pedro relutou, irmãos, para compreender que a graça de Deus é para todo ser humano. Ele não é preferência. A preferência não é humana. Entram na igreja cristã, irmãos, aqueles que querem ouvir a voz de Deus. Apocalipse 3, 20. Deus chama a eles, vem. E o apóstolo Pedro, irmãos, pensava, pois, está dentro de um grande impasse. Será que isto é da vontade de Deus? Mas eu quero dizer que o livro de Atos 10:34 nos diz que Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz
acepção de pessoas. E Pedro foi a cumprir o que lhe foi mandado. Foi até a casa de Cornélio e com alguns irmãos, contou tudo o que lhe sobreveio para Jesus, e o quão grande foi a palavra para que viesse à sua casa e ministrasse a palavra do Senhor. Falou tudo sobre o Messias, e dizendo Pedro as suas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouvia. Atos 10, 44. E ficaram maravilhados com o manifestar de Deus naquele lugar, e ouviam-se falar em línguas estranhas, e Pedro os batizou. Assim a mente de Pedro, irmãos, mudou quanto aos gentios, e a palavra foi levada para muita gente. Aleluias, creia nesta palavra em nome de Jesus.